Olá, seja bem-vindo ao curso de jornalismo da FURB. Ficamos muito felizes que você tenha se interessado por este curso e pela profissão de jornalista. Eu e meus colegas professores deste curso vamos tentar esclarecer alguns pontos sobre a profissão e sobre o curso. Espero que você goste. Uma das primeiras perguntas que talvez você esteja se fazendo é: o que faz o jornalista? Um jornalista é profissional da informação e da comunicação. Ele é responsável por buscar notícias e informações e levar essas informações para o público em geral. O jornalista, ele precisa, em primeiro lugar, fazer uma coisa que nós chamamos de apuração. Na apuração, ele vai verificar se os fatos que ele tomou conhecimento são realmente verdadeiros, se eles têm relevância para as pessoas da nossa sociedade. Essa é a primeira tarefa. E aí a pergunta que você pode ter é: mas como é que ele sabe das notícias? De onde vêm as notícias? Bom, as notícias vêm de várias fontes. Podem ser observações que o jornalista teve. Quando ele caminha pela rua, por exemplo, ele entra em contato com muitas situações e ele é também uma testemunha daquilo que acontece no mundo. Também são pesquisas que ele faz, buscando documentos, buscando relatórios nos quais ele procura identificar se existe alguma coisa que possa ser de interesse público. E depois também existem as pessoas que gostam de passar informações para os jornalistas. São desde empresas ou alguns públicos que têm alguma coisa a dizer para a sociedade, como pessoas comuns que muitas vezes procuram jornalistas para relatar algum problema que estão vivendo na sua rua ou na sua cidade. Então, o jornalista, quando ele consegue recolher estas informações, ele passa depois para a segunda etapa, que é a redação. E na redação, então, ele vai escrever a notícia ou a reportagem. A notícia é um relato mais sintético de um fato que aconteceu na nossa sociedade. Vamos pensar, por exemplo, num dia de chuva que causou transtornos para a vida de muitos moradores. O jornalista, então, relata o que aconteceu, que foi essa chuva, quando que ela aconteceu, em que dia, em que horário, onde, em quais cidades ou em quais bairros da cidade ela teve mais estragos, quem foram as pessoas atingidas ou envolvidas na situação. E aí pode, por exemplo, entrevistar o corpo de bombeiros, alguém da polícia militar ou da prefeitura para falar sobre os estragos que aconteceram na cidade, ou também conversar com as próprias pessoas que sofreram com algum tipo de problema com aquela chuva. Relata também outras questões como que ela aconteceu, por que ela aconteceu. Ou seja, ele procura dar as informações mais básicas daquele fato para que a população se mantenha bem informada. Uma campanha de vacinação, por exemplo, que vai ser promovida pela Secretaria da Saúde, precisa ser noticiada. Então ele conta, quando que vai acontecer, quais são as vacinas que estarão disponíveis, quem pode tomar a vacina e assim por diante. Já a reportagem é um relato um pouco mais aprofundado de um determinado assunto. Ela não precisa ser alguma coisa que aconteceu atualmente, pode ser alguma coisa que aconteceu no passado, mas que o jornalista quer trazer novos dados ou aprofundar informações. E para isso, então, ele pode fazer, por exemplo, uma reportagem sobre o desmatamento na Amazônia ou sobre como é a vida dos estudantes de uma certa escola do interior de uma cidade de Santa Catarina, ou pode falar sobre como que é a vida dos jogadores de futebol de um clube de uma determinada cidade e assim por diante. As possibilidades de reportagem são muitas e é talvez o gênero jornalístico mais interessante para quem trabalha nesta profissão. Tanto a notícia quanto a reportagem podem ser veiculadas na mídia impressa, que são aqueles jornais de papel ou as revistas, como também em veículos digitais, que são portais de notícias, sites na internet, redes sociais e assim por diante, como também podem ser veiculadas em emissoras de rádio ou de televisão. Na internet também podemos utilizar as reportagens e notícias em áudio como forma de podcast, ou então em vídeos no YouTube, no caso da internet. Mas não é só produzir notícias e reportagens que vive o jornalista. Ele também tem outros campos de atuação profissional. Um deles é a assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação. Nesse tipo de atividade, o jornalista trabalha numa empresa, que pode ser pública ou privada, em uma organização não governamental ou em qualquer entidade que tenha interesse em divulgar suas ações para o público.
Esse jornalista, então, ele produz materiais, notícias de divulgação daquela empresa ou entidade e envia para os jornais, revistas, portais da internet, emissoras de televisão e rádio, tentando estabelecer uma conexão com os profissionais que atuam na imprensa para que aquelas notícias possam ser veiculadas. Caso o jornalista que trabalhe lá no jornal ou na televisão entenda que ela seja importante e relevante para a população. Independentemente se o jornalista trabalha numa emissora de rádio ou televisão, na mídia impressa ou digital, ele pode ter funções diferentes dependendo do veículo. A função talvez mais interessante seja aquela do repórter, que é o profissional que vai às ruas em busca de notícias e reportagens. Além dele, nós temos também a figura do redator, que é o profissional que pode reescrever matérias ou criar roteiros para algum programa de televisão ou rádio, ou também notas para a internet ou matérias para o jornal impresso. Outro profissional de muita importância é o editor. Ele é uma espécie de chefe dos repórteres e é responsável por várias coisas, como corrigir as notícias, revisar as reportagens, ver se tem alguma informação interessante ou importante que esteja faltando e pedir que o repórter vá atrás daquela informação. Ele também é responsável por dar os títulos das notícias, legendas nas fotografias e também escolher que tipo de fotografia, vídeo ou arte acompanhará aquela notícia específica. Mas existem também outras funções. É o caso do apresentador de um programa de rádio, de televisão ou de um programa na internet. Ele é a pessoa que aparece na frente das câmeras ou aquela voz que você escuta quando ouve o rádio. Mas você não precisa ficar preocupado. Você não precisa querer aparecer na televisão, na frente das câmeras, ou falar no microfone. Existem outras funções que o jornalista assume, como é o caso da produção. É o profissional que fica atrás das câmeras. Não, ele não é o cinegrafista. Ele é a pessoa que auxilia na produção das reportagens e das notícias. Procura entrevistados, faz entrevistas, mas ele geralmente não aparece. Então, se você é um tímido e acha que não é para mim jornalismo, você pode estar enganado, porque você pode trabalhar nos bastidores, e é um trabalho muito importante. Temos ainda a função de repórter cinematográfico, este sim é a pessoa que fica com a câmera de vídeo nas mãos, do repórter fotográfico, que é a pessoa que faz as fotografias. Temos também o ilustrador, que é a pessoa que faz desenhos, charges ou que cria gráficos para ilustrarem a reportagem, e também o editor de vídeo, que é a pessoa que prepara aquelas vinhetas ou vídeos de alguma reportagem que vão para a internet e também para a televisão. Uma das funções mais interessantes do jornalismo é a de correspondente internacional, que são aqueles profissionais que atuam no exterior. Então eles estão em outro país, na Inglaterra, na Austrália, no Japão, em Israel, em Buenos Aires, na Argentina, e de lá eles escrevem notícias e reportagens sobre o mundo para que nós aqui do Brasil tenhamos conhecimento daquilo que está acontecendo nos diversos países. Estas são apenas algumas das principais funções. Existem muitas outras, como é o caso do repórter multimídia. Este profissional é aquele que escreve para mídia impressa ou para a internet, mas produz também vídeos, produz podcasts ou outras formas de áudio, ou seja, ele faz várias coisas diferentes para levar a informação da melhor maneira possível à nossa audiência, que pode ser o nosso leitor, nosso ouvinte ou o nosso telespectador. Você já percebeu que toda emissora de rádio, de televisão ou todo jornal impresso tem também um canal na internet? Uma página no Facebook, um Instagram ou um site no qual eles veiculam algumas notícias? Então, o profissional hoje de jornalismo atua em diversas áreas e aqui no curso de jornalismo nós aprendemos a atuar em todas elas. Agora que você já sabe as funções e onde pode atuar profissionalmente, que tal conhecer um pouco sobre o curso de jornalismo da FURB? Ele tem duração de 4 anos e funciona no período noturno. Nós temos disciplinas práticas e teóricas. Mas para conhecer um pouco mais sobre o curso, eu quero que você conheça alguns dos nossos professores e algumas das disciplinas. Eu sou o professor Sandro Galarza, trabalho na FURB desde 2012 e desde 2014 eu sou professor do curso de jornalismo. Como a minha vivência na prática profissional
é mais voltada à redação de jornal impresso, eu acabo trabalhando na FURB algumas disciplinas mais relacionadas a esta área. Uma delas é a disciplina de apuração e escrita jornalística, em que a gente trabalha desde o começo da produção da pauta, a apuração, contato com as fontes, entrevistas, produção do texto, edição e publicação. Eu também trabalho com a disciplina de laboratório de entrevista no jornalismo, em que a gente faz uma produção prática, inclusive produzimos um programa chamado Talk Show, que é um talk show um pouco diferenciado, que vai ao ar na FURB TV, e nessa disciplina o aluno aprende na prática como fazer uma boa entrevista para todos os meios, né? Veículos impressos, veículos digitais, veículos eletrônicos, e é bem importante porque esse processo é um processo bem prático que o aluno vive essa experiência como se ele estivesse numa emissora de TV, por exemplo. Outra disciplina que eu trabalho, que também é bastante prática, é a disciplina de planejamento visual para jornalismo. Nessa disciplina, o aluno experiencia a produção de um jornal laboratório, que é o nosso jornal à parte, que existe há 6 anos já. E esse jornal laboratório ele tem uma característica bem importante, que é não só produção, mas também a circulação de um jornal impresso de verdade, em que o aluno passa por todas essas etapas e pode, na prática, desenvolver algumas habilidades e competências importantes. Trabalho também com a disciplina de assessoria de comunicação. Hoje em dia, cada vez mais importante sabermos relacionar com todos os públicos, e é uma disciplina que vai abrir muito as portas e a mente dos jornalistas, dos futuros jornalistas que vão ingressar no mercado de trabalho. Olá, tudo bem? Primeiro, parabéns por ter escolhido o curso de jornalismo para saber um pouco mais. Essa é uma profissão maravilhosa, eu sou suspeita para falar porque eu sou jornalista há 23 anos. Deixa eu me apresentar, sou a professora Alessandra Ojeda. Então, eu sou de Blumenau, como eu disse, 23 anos na área, trabalhando em jornal impresso, revista impressa, muito em web jornalismo, né, o jornalismo online e também TV, né? Inclusive na FURB eu estou dando aulas, né, principalmente nessas duas áreas de web jornalismo e telejornalismo também. Nesse segundo semestre de 2020, justamente tem o Telejornalismo 2, Laboratório de Apuração e Escrita Jornalística Web e Teorias do Jornalismo. Então, queria dizer para vocês que é uma profissão que permite que vocês trabalhem em muitas áreas, né? Eu sou suspeita para falar, o web jornalismo é maravilhoso, nessa época especialmente de muitas fake news, nós temos um papel muito importante de realmente fazer diferença na vida das pessoas com informação de qualidade, e há muita inovação nessa área de jornalismo digital, jornalismo web, né? Então, nessa área em telejornalismo, ou se vocês preferirem, jornalismo audiovisual, que daí a gente entra em, inclusive, alguns canais de notícias específicos para YouTube, temos muito o que fazer, muito a contribuir. Então, eu convido vocês a conhecer ainda mais sobre o curso, e se vocês estão pensando em uma carreira a seguir, eu digo que o jornalismo é encantador porque vocês sempre estão com novidade, vocês sempre estão correndo atrás da notícia nas diferentes plataformas, nos diferentes meios. Então vocês vão ter uma vida sempre em busca de conhecimento, de informação e de levar esse conhecimento, essa informação relevante para as pessoas, informação de qualidade, né? Convido vocês a um dia nos visitar quando for possível, né? Fora de uma situação de pandemia, conhecer nossos laboratórios, inclusive de telejornalismo e os demais laboratórios, e convidá-los, se vocês gostam de comunicação, gostam de contar histórias e gostam de dar voz para as pessoas que não têm voz e contar histórias importantes, a fazer o curso de jornalismo, tá bom? Um abraço, nos falamos, nos vemos, e estou à disposição, quem quiser também entrar em contato comigo para conversar, estou à disposição. Venham para o jornalismo. Um abraço. Olá, tudo bem? Eu sou Magali Moser, jornalista e também pesquisadora da área, e esse semestre eu leciono a disciplina de Gêneros Jornalísticos no curso de jornalismo da FURB. Estou aqui para contar um pouquinho mais para vocês sobre como é essa disciplina, no que ela se estrutura e principalmente por que ela é fundamental na formação profissional de futuros jornalistas. Bom, em linhas gerais, eu diria que gêneros jornalísticos são, na verdade, as diferentes manifestações possíveis do texto jornalístico, as diferentes tipologias
da narrativa jornalística, de como essa narrativa se manifesta, se expressa para nós. Nós podemos compreender os gêneros jornalísticos como categorias que vão nos ajudar a compreender melhor o fenômeno do jornalismo e que estão presentes independentemente do suporte midiático. Então a gente vai pensar nos gêneros desde do jornal impresso, por exemplo, passando pelo telejornalismo, pelo radiojornalismo ou mesmo para o jornalismo produzido no ambiente virtual. Durante a disciplina, a gente entra em contato com diferentes perspectivas e autores que vão nos ajudar, então, a compreender melhor essa dinâmica, já que esses esquemas eles estão em permanente transformação. Quero dizer também que, no atual contexto pelo qual nós passamos com a pandemia de Covid-19, quando pudemos perceber a necessidade central do jornalismo, cada vez mais, entendo que também é cada vez mais necessário o estudo sobre essa questão dos gêneros, já que ele pode fazer com que a gente consiga diferenciar o que é, por exemplo, uma notícia do que é uma entrevista ou do que é uma coluna opinativa, para citar apenas 3 exemplos de formatos dentro daquilo que a gente vai chamar gêneros jornalísticos. É isso por enquanto, agradeço a atenção de vocês e espero ter despertado a curiosidade para essa temática. Um grande abraço, até mais! Olá, sou o professor James, jornalista com mais de 20 anos de experiência em jornalismo impresso, jornalismo digital, assessoria de comunicação e também jornalismo internacional. E é justamente jornalismo internacional uma das minhas disciplinas preferidas aqui na FURB. Nela nós aprendemos muito sobre a cultura de outros países, sobre a história, a política, a geografia, as relações internacionais, sobre a geopolítica em geral de diversos países, os quais nos permitem depois contar corretamente a história e as notícias desses países. Quando um jornalista brasileiro vai para o exterior para uma cobertura internacional, ou quando ele está buscando notícias de outros países, ele precisa saber muito mais do que um idioma estrangeiro. Ele precisa conhecer a cultura, a política, a geografia, a história, as relações internacionais entre os diferentes países envolvidos. Tudo isso para que ele possa trazer a melhor informação, porque não basta chegar lá, olhar alguma coisa que está acontecendo e reportar. É necessário compreender o que está acontecendo. Por isso, é muito importante conhecer a história política de cada país. E é isso que nós estudamos aqui na disciplina de jornalismo internacional. Também conhecemos os diferentes países e como é feito o jornalismo nas diferentes partes do mundo, quais são os locais mais perigosos e os mais tranquilos para a cobertura jornalística. Além disso, é muito importante também conhecer os costumes de cada país que você irá visitar. O jornalista não pode se comportar no exterior da mesma forma como se comporta aqui no Brasil. Ele precisa compreender que existem diferenças culturais que podem facilitar ou dificultar o trabalho dele no exterior. Por exemplo, você sabia que a gente nunca deve oferecer água gelada para um chinês? Que na verdade eles preferem uma água quente para tomar, mesmo que estejam sob um sol escaldante? E que também na Tailândia a gente nunca deve tocar na cabeça das pessoas, porque isso significa que a gente está dizendo que elas são menores intelectualmente do que a gente? Ou no Oriente Médio, que a gente nunca deve realizar demonstrações de afeto com pessoas que não sejam casadas com a gente? Ou ainda, não devemos nunca mostrar a sola de sapato nesses países, o que é uma grandíssima ofensa? Então, tudo isso e outras coisas nós vamos aprender na disciplina de jornalismo internacional. E eu espero que você se empolgue e que venha comigo conhecer um pouco deste mundo. Na disciplina de jornalismo especializado, nós trabalhamos com as diferentes especializações do jornalismo. É claro que o jornalista ele é considerado um especialista em assuntos gerais. Ele fala sobre todos os assuntos. Mas em alguns locais, em alguns grandes jornais ou emissoras de TV, nós temos jornalistas que trabalham especialmente em determinadas áreas. É o caso, por exemplo, dos jornalistas que só cobrem esportes ou que só cobrem futebol ou esportes olímpicos. Temos ainda aqueles que apenas trabalham com cultura. E dentro de cultura, alguns só trabalham com resenha de livros.
Temos os jornalistas especializados em política, outros em economia. Temos também aqueles que trabalham com jornalismo científico. E é isso que nós vemos no jornalismo especializado, as diferentes especializações e áreas nas quais você pode desenvolver a sua atividade profissional. No curso nós damos muita ênfase para o jornalismo político, para o jornalismo econômico, jornalismo de meio ambiente, jornalismo cultural, jornalismo esportivo, jornalismo científico, mas também falamos sobre jornalismo de moda, de entretenimento, jornalismo, os mais diversos que você possa imaginar. Então nós falamos de tudo um pouco, mas damos mais ênfase para algumas dessas áreas, aquelas que são mais frequentes nas empresas de comunicação. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Clarissa, professora de jornalismo da FURB, e vim contar um pouquinho para vocês sobre as disciplinas que eu leciono. Então, nas disciplinas que trabalham com jornalismo na internet, vocês vão aprender várias coisas legais, como produzir sites, hot sites, trabalhar com interatividades, redes sociais, produção de infográficos, imagens para a internet, conteúdos específicos para a internet. Então, bem resumidamente, esse é um pouquinho do conteúdo que vocês vão ver nas disciplinas que associam o jornalismo ao web. Jornalismo é a melhor profissão do mundo. Quem disse isso foi o fantástico escritor Gabriel Garcia Marques, o Gabo. E eu concordo com ele. Comprovei. Há 38 anos eu trabalho na área da comunicação, trabalho com jornalismo em diversas mídias, em diversas cidades, estados e até fora do país. E eu dou meu testemunho para vocês que é uma realização chegar hoje e dizer que essa profissão é a melhor do mundo. E hoje, na FURB, eu tenho a honra de poder formar os futuros jornalistas. Como professora desta casa, na área da comunicação, tendo criado esse curso com valorosos professores, técnicos que se dedicam a uma formação superior de uma universidade de verdade. Tenho certeza que se vocês têm esse sonho, acreditam que podem se realizar e serem felizes no jornalismo, vocês fizeram a escolha certa. Na FURB, vocês têm esta possibilidade. E quero dizer para vocês que quem veio conferir e atestar isso que eu estou aqui falando para vocês, não é apenas nós que estamos aqui, mas pessoas importantes que foram referência para o Brasil todo, como José Marques de Mello, este senhor que eu tive a honra de conviver e convidei ele batizou o curso de jornalismo da FURB, ele foi o primeiro doutor em jornalismo do Brasil e ele veio para cá, batizou o nosso curso. Então vocês tenham confiança de que essa escolha pode levar vocês a abrirem caminho com as transformações que o jornalismo tem, com as tecnologias, com tudo que vai ajudar a regar essa semente que vocês têm no coração de buscarem uma profissão que nos satisfaz e que tem uma finalidade social para a sociedade de alta relevância. E aí, gostou do que viu? Espero que este vídeo tenha ajudado você a esclarecer as suas dúvidas sobre o jornalismo e sobre o curso de jornalismo da FURB. Se você tem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. E também não deixe de participar das nossas oficinas aqui no Interação e também de assistir aos outros vídeos que vão falar sobre outros aspectos desta profissão tão importante para a nossa sociedade. Até logo!